somente meu todo trabalho. E seu trabalho é descansar em mim. Então, meus amigos, descanse. É dele, somente dele, todo o trabalho. O trabalho nosso é descansar nele. A gente sabe de tudo que está rolando no presente momento na Terra, no Brasil, em Minas, em Patos de Minas e região. Mas é dele todo o trabalho. E o trabalho é a gente descansar nele. Mesmo que ainda fazendo a nossa parte, com todos os rigores, todas as precauções, tudo, toda a prudência que a palavra nos ensina, tudo que a gente faz ainda, que é responsabilidade nossa, ainda assim, é dele. Todo trabalho, seu trabalho é descansar nele. E o meu trabalho é descansar nele. Isso é muito difícil, porque é bonito cantar, mas na prática é só pela graça dele, do Senhor Jesus. Então nos apeguemos firmemente a ele, porque ele nos diz mais uma vez essa noite que é meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E seu trabalho é descansar em mim. Passa a palavra informalmente para o pastor William aí, que vai compartilhar com a gente aí. Legal, obrigado, Heber, pela oportunidade aí. Espero repartir alguma coisa que abençoe a vida de todos que estão presentes aí nessa live. Tá? Boa noite para todos, graça, bem e paz da parte do Pai, do nosso amado Jesus e do Espírito Santo, tá bom? Então, olha só, você já deve ter ouvido falar que quem planta tâmara não come tâmara ou não colhe tâmara. Não sei se você já ouviu isso alguma vez. Ainda não. Tâmara é uma fruta, principalmente no deserto, nas regiões mais áridas ali do Oriente Médio, e é uma fruta muito gostosa, eu tenho o costume de comer de vez em quando. E a tâmara, essa expressão, quem planta tâmara não come tâmara, porque a tâmara leva de 90 a 100 anos para ela começar a dar fruto. Nosso Deus. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque às vezes a gente pode... Eu, por exemplo, se eu planto um pé de tâmara agora e eu não comerei dessa fruta, porque ela vai demorar esse tempo todo. Eu tenho mais 35 anos de vida pela frente, eu tenho 56, mais 35, eu estou num lucro bacana, né? Então, muitas vezes a gente não colhe aquilo que a gente planta. E isso, às vezes, parece ser difícil para a gente compreender, mas a verdade é que nós, muitas vezes, colhemos o fruto de alguém que plantou para a gente. Sim. Então, da mesma forma como a gente planta e outros vão colher, nós colhemos o fruto de outros plantios, de outras pessoas que semearam, vieram antes da gente. Isso é muito comum, às vezes, encontrar um pé de manga, se você gosta dessa fruta, e você chupar uma manga que não foi você que plantou aquele pé. E a vida é assim também. Pensando nisso, eu estava meditando no texto de 1 Timóteo, no capítulo 6,
no versículo 3 e os seguintes, 1 Timóteo 6, versículo 3. É uma carta que Paulo escreve a Timóteo quando Timóteo estava conduzindo a igreja em Éfeso ali, tendo algumas dificuldades com alguns irmãos, e Paulo orienta Timóteo a algumas coisas. E uma delas é que ele fala em 1 Timóteo 6, no versículo 3, algumas coisas que são bem interessantes. Eu queria convidar você, se você já abriu a sua Bíblia comigo, ou se não, você acompanha a minha leitura para a gente ganhar tempo, tá bom, Eder? Você vai me dando um toque em relação ao horário, ao tempo, tá bom? Tá certo. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, que são bate-boca, discussões em vão, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler é que qualquer ensino, qualquer coisa que destoa das sãs palavras de Jesus, elas não merecem crédito. Elas não merecem crédito da nossa parte. Qualquer ensino que destoa das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo disse aqui, qualquer uma, seja em que área for, em segmento for, qualquer que for, não merece crédito. Mesmo que seja a palavra do próprio Paulo. Mesmo que seja a minha palavra, mesmo que seja a sua palavra, se ela destoa das sãs palavras de Jesus, ela não merece crédito. E qualquer coisa relacionada à fé, que ele fala que se alguma coisa está sendo ensinada que não condiz, não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a piedade, é infatuado, ou seja, qualquer coisa relacionada à fé, que aqui fala de piedade, né? Qualquer coisa relacionada à fé, devoção, à adoração, né? Diga-se de passagem, inclusive, que se nós pudéssemos escolher um termo para definir a adoração nas escrituras sagradas, a palavra mais certa, um termo mais certo para a gente escolher para a adoração seria serviço. Servir. Porque quando a minha adoração ela se torna assim, só entre eu e Deus, na vertical, e ela não se torna assim na horizontalidade, perdeu o sentido. A adoração é servir. E Deus, ele se sente adorado quando nós servimos um ao outro. É incrível isso. Quando nós servimos um ao outro em amor, essa talvez seja a maior e a melhor forma de adoração que o Senhor recebe. Então, qualquer fonte, qualquer intenção de piedade, de culto, de devoção, de adoração, que só fica assim entre eu ou entre você e Deus, que não se torna horizontal na manifestação do serviço ao próximo, do amor ao próximo, do perdão ao próximo, do serviço ao próximo, perdeu o sentido. Mesmo aquela oração que você faz nas 4, que Jesus ensinou para a gente, falando contra os fariseus que gostavam de orar nas praças públicas e dizer, Senhor, eu tenho
eu faço isso, eu cumpro os mandamentos, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus falou, olha, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto e fala com Deus que está em secreto e ele te ouvirá. Até essa orientação de Jesus. Porque se você vai para o quarto, numa relação você e Deus, mas que quando sair do quarto ela não se torna manifestação de Deus para a vida do próximo, perde sentido. E você vai entender por que eu estou dizendo isso, né? E aí Paulo diz que é dessas coisas, né? Essa situação relacionada à fé, né? Que não se conecta com Jesus, é simplesmente arrogância e está totalmente desprovida de entendimento. É Paulo que diz isso. Ele diz ainda, ele continua dizendo que, além de ser infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Então, é daí que nascem as discussões. Tá? É daí, as vãs discussões nascem daí, que resultam em contendas, invejas, divisão, difamação e suspeitas malignas. E outras vezes, estou olhando aqui o relógio para mais ou menos me situar. Muitas vezes nós queremos lutar as guerras espirituais, as batalhas espirituais, com armas erradas. Principalmente quem tem tendência à batalha espiritual, às guerras espirituais, que eu não tenho nada contra, mas acho que tem muita batalha espiritual que a gente deveria vencer com outras armas e não com algumas armas, como o Paulo diz que muitas vezes nós estamos como deferindo socos ao ar, sem meta, sem entendimento, sem consciência, sem razão. Muitas batalhas espirituais, elas são vencidas na ação, na atitude que nós temos. Não é numa corrente de oração que a gente vai vencer algumas coisas. É com comportamentos, tanto para nós, com a gente mesmo, quanto para com outras pessoas. Né? E quando eu digo isso, eu não estou menosprezando as pessoas da linha das batalhas espirituais, das guerras espirituais. Talvez a gente está guerreando com falta de entendimento. Né? 1 Coríntios, Paulo diz em 1 Coríntios 9:26 que a gente fica desferindo golpes ao ar, acertando quem? Atingindo quem, não é? E pessoas que agem assim, elas sempre causam problemas. São pessoas que querem ficar discutindo coisas que não trazem resultado. E eu pergunto assim, para mim e para você hoje, você quer ser um causador de problemas? Espero que não. Pessoas assim desse tipo aqui, que acham que a piedade é fonte de lucro. Essas pessoas causam problemas. Pessoas assim têm a mente corrompida. Paulo, nós acabamos de ler, diz que tem a mente corrompida, se corromperam, tornaram-se podres, estragados. Pessoas que se estragaram no decorrer da vida, porque acharam que a piedade, que o serviço, a adoração, o pastorear, o cuidar de vidas, o amar ao próximo, o repartido que você tem, repartir parte daquilo que Deus tem te dado, acha que isso deve ser uma fonte de lucro. Essas pessoas se tornaram estragadas de verdade, se tornaram podres. Elas se viraram contra a verdade, que a verdade não é essa. Eles imaginam que a vida com Cristo é uma fonte de lucro. Tipo assim, está tudo resolvido para mim está tudo, né? Eu tenho soluções imediatas para minha oração, porque eu compreendi que se eu orar e se alguém concordar comigo, será feito, a minha oração será respondida. Será que é assim? Se ela não estiver alinhada com a vontade e o propósito de Deus, ela não vai ser respondida. Então, essa ideia de que viver com Cristo é uma fonte de lucro, não só no aspecto de cifrões, mas no aspecto de que eu vou me dar bem. Servindo a Jesus, eu vou sempre me dar bem. Eu vou sempre estar legal. Eu vou ser curado, eu vou ser liberto, eu vou ser... Né? Vai estar tudo resolvido para mim. E também tem a questão do enriquecimento daqueles que são líderes. Muitas vezes procuram, na piedade, uma forma de enriquecimento ilícito. E mais uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que a jornada com Cristo
ela precisa ser envolvida de contentamento. Essa é a grande sacada. A jornada com Cristo precisa ser envolvida de contentamento. Gente, isso é a riqueza que a gente pode ter. Diferente daquilo que a gente... Só um minutinho que eu vou só fechar uma porta aqui rapidinho, mas continuo falando com vocês. Aquela ideia que a gente tem muitas vezes de que nós a gente vai se dar bem servindo a Jesus e sabe que a gente vai sempre ter bons resultados. A gente está vivendo um mundo onde, assim, principalmente essa era dos coaches, né? Então, você tem que sonhar, você tem que ir mais alto, você tem que ir além, você tem que conquistar, você tem que buscar, né, os seus sonhos, os seus sonhos, os seus sonhos. E muitas vezes a gente vai se vendo perdido nessa concepção e as Escrituras Sagradas trazem o contrário disso para nós aqui nesse texto e em muitos outros. Mas nesse que nós estamos meditando, o apóstolo Paulo diz assim que, no versículo 6, se você quiser acompanhar comigo, do mesmo texto de 1 Timóteo 6, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Há um grande ganho, gente, quando a gente uma grande fonte de lucro é quando a gente consegue servir com contentamento. Então, assim, o Weber gosta muito de usar essa expressão, né, e se usa muito para alguns minimalismo, né, às vezes na estrutura física, às vezes no guarda-roupa da gente, mas a gente precisa ser minimalista aqui, ó, coração, na nossa alma, na nossa mente. Não adianta eu ter menos livros que eu tenho aqui, um monte de coisa, se isso não está aqui. Não adianta eu tirar aquele tanto de livro que está ali atrás, ó, várias bíblias, estudos, tal, se aqui dentro e aqui, ó, eu não tiver consciente de que eu preciso de ter contentamento. O que é isso? Eu posso sonhar, posso desejar, posso almejar algumas coisas, posso querer adquirir, maravilha. Mas aprenda a estar contente com aquilo que você tem. Porque o texto diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Né? Ora, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. Porque, o versículo 7 diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Gente, tá aqui, ó. Você não trouxe nada para cá e você não vai levar nada daqui. Nada. Nada. Você não vai levar nada daqui. Então eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte: use das habilidades, dos talentos que você tem para repartir com as pessoas, do dom, do talento que você tem. Use eles para ganhar dinheiro, joia. Use os talentos e os dons que Deus te deu, não é, para você ter o seu sustento. Mas não fique apegado a isso, né? Não fique tão envolvido com isso, achando que você vai reter para você. Aprenda que Deus te trouxe para esse mundo com um propósito, para abençoar as pessoas também. E não é só aquele que congrega comigo, não é só aquele que participa da comunidade que eu participo, não é só aquele que participa do caminho que eu participo. Muitas vezes é aquele que está num lugar como ovelha sem pastor. Que Jesus continua sendo o pastor dela, mas que ele quer usar você aqui na terra, os pés dele, sou eu e você aqui, para repartir. E ninguém é tão pobre que não tenha algo para repartir. Se você não tem dinheiro para dar a alguém, seja gentil, seja bondoso, seja educado, dê bom dia. Faça isso, dê um sorriso, dê um abraço. Mas a gente sempre tem alguma coisa para dar. Escolha dar. Você não trouxe nada para cá, não vai levar nada. A grande sacada da vida com Cristo é o contentamento. Não é ter muito, porque tem muita gente que tem muito e mesmo assim não está contente. Existem pessoas que têm menos e estão contentes. Existem pessoas que têm muito também e estão contentes. Mas, acima de tudo, que você tenha esse entendimento, a grande sacada, estou trazendo contextualizando, a grande sacada da vida, ou
a, a grande, a grande fonte de lucro é servir, é adorar a Jesus, não só assim, mas assim. Não só na horizontalidade, na verticalidade, mas na horizontalidade. Você fazendo assim, isso vai ser a grande fonte de lucro para você. Se isso não se estabelecer de uma forma tão clara aqui nessa dimensão, vai ser estabelecida na outra dimensão. E aí é que as coisas vão acontecer de verdade. Que Deus te abençoe, né? E que você não esqueça de usar as suas habilidades para ganhar dinheiro, que é lícito. Mas, né, o enriquecimento pode ser uma grande armadilha, além de trazer desejos tolos e nocivos que levam à ruína e destruição. O amor, o apego ao dinheiro é a descendência de todos os males, é a perversidade. Então, os males são descendentes do amor ao dinheiro. Use as suas habilidades para ganhar dinheiro, mas aprenda a repartir o seu pão. Tem gente aguardando essa repartição. Tem gente aguardando essa partilha. Esta é talvez a melhor maneira da gente exorcizar alguns males, algumas perversidades que estão aqui dentro da gente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, William? Muito bem. Eu quero agradecer em nome aqui da Estação do Caminho da Graça em Patos de Minas, o William, pastor em Brasília, que trouxe essa palavra para a gente, compartilhou dessa palavra, e queria pedir a ele que fizesse uma oração para a gente aqui, para a gente finalizar. Amém. E que todos vocês tenham uma ótima semana, que Deus continue nos fortalecendo no contentamento, né, como foi compartilhada essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, William. Amém. Que Deus abençoe você e família. Ore por nós, por favor. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por esse privilégio, essa oportunidade de repartir das Escrituras Sagradas com esses irmãos queridos que estão em Patos ou em outros lugares. Que o Senhor possa alcançá-los com a sua verdade, que é Jesus. Que o Senhor guarde o coração e a mente deles em todo o tempo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar o coração deles nessa palavra, no contentamento, sabendo que é grande fonte de lucro realmente a piedade sendo envolvida com o contentamento. Que o Senhor nos ajude, me ajude, ajude meus irmãos a sermos mais contentes e gratos com aquilo que temos. E, acima de tudo, repartir um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado com outros. Mesmo que seja um pouco. 5 pães, 2 peixes, muitas vezes alimentam uma multidão. Que seja assim conosco, que seja assim com a vida desses meus irmãos que estão reunidos aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe a casa deles, a família, a saúde física, emocional, e que realmente a mente deles, cada dia que passa, seja mais parecida com a mente de Cristo e que a gente possa se parecer mais com Cristo a cada dia. Pai, nos ajuda a termos essa consciência de repartirmos do nosso pão. E o pão, muitas vezes, não é o alimento. É um sorriso, é um abraço, é um afeto, é uma atenção, é um tempo de qualidade, e também é um pão, que muitas vezes não adianta a gente dizer vá em paz, se essa pessoa está com o estômago vazio. Isso não soluciona. Oração não mata a fome de pessoas. O que mata a fome das pessoas é um pão, é um alimento. Que assim a gente possa compreender e a gente possa repartir daquilo que o Senhor tem nos dado com outros e outros, ganhando para o nosso sustento, mas também com as nossas habilidades, abençoando e ajudando outros. Assim se manifestará o reino de Deus, assim se manifestará a graça e a bondade do Senhor aqui, através de nós. Em nome de Jesus. Amém.